Fala, gente, tudo bem com vocês? Professor Márcio aqui para falar um pouco hoje sobre sociologia, um vídeo sobre introdução à sociologia. Filosofia Essencial é o nome do canal, mas obviamente a gente vai falar aqui sobre várias outras temáticas, tanto da sociologia quanto da história e filosofia. E esse, como eu falei, é o nosso primeiro vídeo de sociologia. Se você não conhece o nosso canal, dá uma rolada aqui na barrinha, dá uma olhada nos outros vídeos que vão agregar muito na sua formação, na sua preparação aí para os vestibulares, na sua formação pessoal também. Então já deixa aqui a sua inscrição, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber outros vídeos aqui do canal. Eventualmente os nossos vídeos saem toda segunda-feira. Claro que a partir de agora eu vou colocar um ou outro vídeo em outros dias da semana, mas o dia oficial mesmo para que a gente possa conversar um pouco sobre nosso conteúdo é a segunda-feira. Provavelmente às 17 horas eu saio com os novos vídeos, sempre nesse horário. Mas enfim, vamos começar? Vamos bater um papo então sobre essa introdução à sociologia. Bom, para começar, muita gente questiona o que é a sociologia, né? Qual é uma ciência? É uma das áreas da história, da filosofia? Não, na verdade a sociologia ela é de fato uma ciência. É uma ciência relativamente nova, comparando aí com outras ciências, como a física, como a matemática, e a própria filosofia, né, que já são aí milenares, já tem mais de 100, 200, 300 anos, no caso da matemática e da física, a filosofia sim, aí mais de 1000 anos. Agora, no caso da sociologia, é uma ciência nova, por quê? Porque ela nasce aqui próximo a gente no século XIX. Então eu vou contar um pouco como é que ela surge, qual que é a sua base teórica, quem são os seus principais autores. Então, me acompanha nessa viagem, vamos caminhar junto para que a gente possa entender melhor do que se trata essa área, né, essa ciência que é a sociologia, beleza? Bom, para começar eu já quero dizer o seguinte, qual é o objeto de estudo da sociologia? Bom, a sociologia, como o nome já traz aí um pouco da sua natureza, a sociologia estuda o homem inserido na sociedade, estuda o homem nas suas relações sociais. Uma coisa é eu pensar como a antropologia, como a filosofia fazem o homem basicamente no seu estado natural, o homem em si. Quem é o homem, como é que ele se entende por si, quais são as suas potencialidades. Outra coisa é eu estudar esse homem inserido na sociedade e, por conta dessa inserção, dessas relações sociais que se estabelecem, como é que o homem, então, se organiza enquanto grupo social. Quais são os fenômenos causados por essa realidade, por essa relação social? Quais são as consequências disso? Porque há de convir que muitas coisas que acontecem na vida em sociedade, graças à vida em sociedade, não são tão interessantes, como por exemplo, vamos pegar aqui, né, um exemplo básico, a poluição. Poluição é uma consequência da nossa vida em sociedade, da nossa falta de consciência em relação ao meio ambiente, mas tem a ver com a maneira como nós construímos a nossa vida cultural, que é um fenômeno social, que é um fenômeno da vida em sociedade. Uma outra realidade, por exemplo, bastante atual, a questão dos meios de comunicação, da internet. Como é que a internet influencia tanto na vida do indivíduo, mas também na vida do grupo social? As nossas relações sociais, a nossa interação olho no olho, a nossa vida familiar, profissional, ela é influenciada pela internet ou pelas mídias sociais em geral? Com certeza, né? Então, veja só, isso é um objeto de estudo da sociologia. A sociologia vai estudar então como é que a internet, como é que as mídias sociais interferem nas nossas relações humanas. E eu poderia aqui dar vários outros exemplos para te fazer entender como é importante o estudo da sociologia, como é importante essa ciência. Bom, isso não é de hoje, como eu falei, a sociologia ela surge lá no século XIX. Na verdade, o nome sociologia ele foi dado por um pensador desse período, o Auguste Comte. Vou fazer um vídeo só sobre ele depois também para vocês. Mas a sociologia ela é reconhecida como ciência a partir de um outro pensador, que é o Émile Durkheim. O Durkheim ele foi um dos pilares, né, é considerado um dos pilares da sociologia, e é ele quem introduz a ciência na universidade como uma nova proposta, como uma nova ciência. Até então ela era, digamos assim, um instrumento de análise social, mas ainda não era vista como uma ciência. E é a partir de Émile Durkheim, que ela passa a ser
considerada então uma ciência. Márcio, mas o que faz com que uma ideia, um pensamento se transforme em ciência? Bom, dentre tantas coisas, fundamentalmente, ter uma estrutura teórica, ter uma concepção teórica bem elaborada, método próprio, quer dizer, a sociologia ela tem métodos próprios de análise para fazer a sua abordagem. Então, quando você tem um método, tem um grupo de ideias base, você tem então aí uma ciência organizada. Então, como é que ela se desenvolve nesse contexto? A sociologia vai se desenvolvendo a partir e juntamente com as consequências. Ela nasce entre duas revoluções, na verdade, né? Entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Veja, as consequências de uma e de outra fazem com que seja necessário uma análise de sociedade pelas mudanças que essas revoluções causaram. Então, entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, a sociedade inglesa, a sociedade francesa, especialmente, elas passam por mudanças significativas. De que natureza? Por exemplo, quando você tem aí, fruto da Revolução Industrial, uma mudança no paradigma de família. O que é família nesse período? Uma vez que os meios de trabalho, a vida familiar ela é transformada quando o pai ou a mãe, dentro de uma família, deixam a sua casa para ir para uma fábrica. A economia doméstica muda, as relações entre pai e filho começam a se transformar. Você tem aí o desemprego, você tem várias estruturas familiares sendo dissolvidas por conta das revoluções, especialmente a Revolução Industrial também, nesse contexto. Então, faz-se necessário uma ciência que analise profundamente quais são as consequências desse período, quais são as consequências dessa realidade. Então você tem aí já um objeto de análise. O próprio Durkheim, isso eu vou aprofundar também num vídeo só sobre Durkheim, ele vai chamar essas consequências, esses fenômenos sociais, de fato social. O fato social em Durkheim são os objetos de estudo que vão surgindo, que acabam ocorrendo nesse período. Então, isso para a gente entender qual é a função, né? Qual é a necessidade da filosofia. Como eu disse, o Durkheim e o Auguste Comte, eles vão ser os primeiros sociólogos que vão trabalhar essa temática de uma maneira sistemática, organizada, com um método próprio. E aí, então, surge essa ciência que vai dar margem aí para muitas outras análises que a gente usa até hoje. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você tem aí o censo, que é realizado pelo governo para entender como é que a sociedade está se organizando, como é que a sociedade vive na sua questão patrimonial, na sua questão econômica, na sua questão de desenvolvimento, inclusive da educação. São todas estratégias que são desenvolvidas a partir de um olhar sociológico. Tá? Portanto, são ferramentas de análise sociológica. Bom, esse vídeo ele é um pouco mais curto, só para a gente entender mesmo qual é, então, essa nova ciência que vai surgir. Espero que você tenha gostado disso que a gente acabou conversando aqui um pouquinho. E mais uma vez, se você ainda não fez isso, deixa aqui a sua inscrição no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para que você não perca os nossos vídeos. E mais do que tudo, marca um amigo, compartilha com seus colegas para que outras pessoas tenham acesso a essa informação e esse conhecimento, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!